Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, sejam todos bem-vindos. Assessoria, servidores, imprensa, público presente, galeria, sejam todos bem-vindos ao Parlamento Fluminense. Está reaberta a sessão. Antes, porém, de passar a ordem do dia, gostaria de registrar que na noite de ontem, eu e Luiz Paulo, sempre conversando no Zap, a aprovação do PLP 12 de 2024, nosso chamado Propag, parabenizar a todos os governadores do Sudeste, na figura do nosso governador, meu amigo Cláudio Castro, que aqui eu elogio publicamente, porque acompanhei a luta dele nos últimos meses com muita humildade, muita persistência, né, batendo cabeça ali para o presidente Rodrigo Pacheco, nosso presidente do Senado, que também teve um papel enigmático à frente dessa aprovação de Propag, que agora retorna ao Senado para ser confirmado, ao próprio presidente da CCJ, senador Alcolumbre, querido amigo também, doutor Luizinho, o relator e líder do PP, e ao presidente Lira também. Eu gostaria de congratulá-los, porque eu acho que isso, depois de ajustado num texto, né, que vai se aperfeiçoar naturalmente, é a grande sobrevivência, em especial para o Estado do Rio de Janeiro. Então, não poderia deixar de começar a sessão dando honra a quem merece honra, agradecendo o empenho de toda a Câmara Federal, porque foi nada mais, nada menos de 413 votos de 513 votos. Então, assim, agradecer a maturidade de todos os parlamentares do Brasil por abraçar essa causa de uma região tão predominante para a sobrevivência da República, em especial por ter ali os grandes produtores, os maiores, né, produtores de impostos, que faz com que a máquina pública ande. Então, parabéns à Câmara Federal na figura dos mencionados aqui. E vamos à pauta do dia. Antes, porém, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, no expediente inicial, fiz um pronunciamento sobre a matéria e sabe, Vossa Excelência, que eu sou um parlamentar de oposição, mas registrei aqui nos últimos meses, na reta final dessa aprovação, a importância da presença do governador em Brasília, que com o seu prestígio também colaborou decisivamente na aprovação ontem da Câmara do substitutivo do doutor Luizinho, com as suas 37 emendas. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, que Vossa Excelência registrou corretamente que 80% da Câmara votou favoravelmente, e é um indicador muito forte de consenso, salvo erro de memória, só teve 4 votos contrários. Eu queria registrar que muitas assembleias legislativas, para que se chegasse nesse termo do projeto do deputado Rodrigo Pacheco, se reuniram, se movimentaram para chegar nesses termos. E aqui registro claramente, primeiro, a nossa Assembleia Legislativa, sob a sua presidência, e até mesmo sob a presidência anterior, visto que aqui implantou a CPI da dívida. Queria registrar também a ação das Assembleias Legislativas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. E também essa decisiva ação de se fazer, né, essa instituição dos governadores do Sudeste, né, porque também foi importante essa unidade em torno desse projeto.
E acredito que no dia de hoje, visto a sua fala, o Senado Federal, que só tem dois caminhos, ou aprovar o projeto original do deputado senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, ou aprovar o substitutivo da Câmara. E eu acredito, por ter mais avanços, ele aprovará o substitutivo da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Sempre o maior conhecedor da matéria na casa. Parabéns pela fala também. Tenho certeza e acredito muito que o Senado vai sacramentar essa vitória para o nosso Estado na próxima semana. Registrar aqui o aniversário do nosso rei do gado, amigo Chico Machado, que ontem fugiu para não pagar o assador, Jari, mas não vai conseguir correr. Amanhã a sessão acaba antes do almoço e eu tenho certeza que Chico vai nos convidar, Luiz. Sempre um homem muito educado e generoso. Generoso. Eu digo a Vossa Excelência, e estou agradecendo publicamente, que chegou no meu gabinete um panetone balduco da melhor qualidade, que eu fiz questão de comê-lo. Obrigado, generoso deputado Chico Machado. Então, já fiquem todos devidamente convidados. Eu não sei se na Majorica o assador tá, Val, mas ele vai comunicar até mais tarde no grupo e vai resolver. Felicidades mil. Você sabe que eu te amo de verdade mesmo. Registrar aqui a presença do vereador Mazinho do Lava Jato, São Francisco, do município de São Francisco Tabapuana, meu conterrâneo lá vizinho, do vereador Danielzinho também, vereador do município de Belfor Roxo. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 4.393 de 2024, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera a lei número 10.516 de 25 de setembro de 2024, que dispõe sobre a reclassificação de candidatos em virtude de anulação de questões por decisão judicial com trânsito em julgado nos concursos públicos realizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de servidores públicos. O outro é quem? Existe um posicionamento, é bom até que a galeria ouça, deputado Luiz Paulo, se puder me auxiliar com Marta Rocha, pedindo a anexação de um outro PL que já tinha em curso na casa. Eu queria pedir, Luiz, se você pudesse com Marta, eu retiro da pauta hoje, a gente ajusta de repente para ter acordo com as emendas e traz novamente na terça-feira em consenso para tentar resolver. Senhor presidente, segundo a discussão na CCJ, dois problemas. Existe um PL 54 de 2013, que precede a esse. E nós aprovamos esse ano projeto de lei que virou lei, definindo essas regras. E não se modifica um projeto no mesmo ano que foi aprovado o outro. Então, sob o ponto de vista da legalidade, nós temos esses dois problemas. Um, que é a da anexação, e o outro que no mesmo ano não se aprova dois projetos opostos. E terceiro, senhor presidente, tem uma questão absolutamente pragmática que o doutor Robson está acompanhando. O senhor há de lembrar, senhor presidente, que nós pedimos a opinião do projeto anterior ao Tribunal de Justiça. E o próprio governador também pediu se devia sancioná-lo ou não. E o Tribunal de Justiça foi a favor da sanção, porque isso ajudaria a decisão dos 42 processos que estão sendo juntados num só para a decisão do tribunal.
Então, também me parece conveniente que seria mais importante ainda guardar a decisão do Tribunal de Justiça, por tudo isso aqui que está colocado. E eu também não consigo verificar, pelo volume de emendas que já tem, como é que se concilia isso tudo, né? Então, estou dando aqui diversas vertentes, deputada Marta Rocha, da complicação dessa decisão, não só hoje, como nesse exercício. Mas estou aqui para as ponderações que forem necessárias. Perfeito. Bela Deputado explanação, Luiz Paulo. Luiz. Aguarde no microfone, Luiz, para a gente Deputado terminar Luiz de debater Paulo, o tema. volte aqui. Eu queria fazer uma ponderação, entendendo, né, as questões todas jurídicas e pertinentes. O projeto citado pelo deputado Luiz Paulo foi sancionado em setembro, né? Então nós não temos nem 2 meses desse projeto, então há efetivamente uma impossibilidade regimental, mas eu queria ponderar que, ao invés de mandar anexar, que nós retirássemos de pauta com o compromisso não de trazer imediatamente, mas o nosso procurador-geral, procurador da casa, consultar o TJ, verificar como está a questão pendente lá, daqueles 40 processos, da questão de história, e a gente tentar construir uma saída para trazer ou não na próxima semana. Mas acho que o melhor do que anexar seria retirar de pauta e tentar construir essa saída, porque se anexasse, nós não discutiríamos mais o projeto. Mas se retirasse de pauta, a gente ia tentar buscar uma solução, levando em conta todos esses questionamentos apresentados pelo deputado Luiz Paulo. Presidente, eu não estou propondo a anexação. Essa foi a decisão da CCJ. Da CCJ. A minha proposta é similar com uma pequena variante da deputada Marta Rocha. Seria a retirada de pauta, aguardar a decisão do Judiciário e ver se esse projeto agrega valor ao anterior para ser votado. E que é impossível o TJ, decidir alguma coisa de hoje até terça-feira. E aí, por via de consequência, obrigatoriamente viria a pauta em 2025, depois do dia de Iemanjá, 2 de fevereiro. Cai domingo. Então, vamos fazer isso. A presidência defere e acompanha o entendimento do nosso decano Luiz Paulo. Vou pedir, Marta, se puder depois fazer contato com o representante do pessoal aqui da galeria, junto com o doutor Robson, deixar com o Alberto também Amorim, que são os PLs, os autores dos PLs, a gente faz uma reunião consensual. Se você puder atender a galeria junto com a deputada Marta, te agradeço. E se a gente não conseguir realmente, pelas ponderações muito bem colocadas no nosso decano, o deputado Luiz Paulo, com certeza, voltando em fevereiro, a gente prioriza como o primeiro da pauta quando voltar o ano legislativo da gente. Muito obrigado pela compreensão. Está retirado de pauta. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 4.776-A de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a roda de samba QG do samba e compositores e amigos do Bezerra da Silva e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao toque. Anuncio. Projeto de lei número 1466-A de 2019, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a lei número 7.568, de 9 de maio de 2017, para determinar a impressão de senhas em braille, caracteres ampliados e chamamento por voz para fins de atendimento e dar outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Pela Deputado ordem. Mink, por favor. É muito rápido, presidente, dirigido a Vossa Excelência. Vossa Excelência lembra, presidente Bacelar, que eu tinha falado da emenda impositiva das doulas, que a CEPLAG disse que estava tudo certo e que a Fundação de Saúde disse que não podia ser. É rapidinho. Vossa Excelência lembra que eu falei da emenda das doulas, que estava tudo certo, que o hospital queria implantar, mas que a Fundação de Saúde disse que não, porque não estava de acordo. Muito bem. Hoje houve uma matéria de 5 minutos no RJ1 sobre isso, mostrando que a emenda era boa, que eles eram favoráveis e que a Fundação de Saúde não queria cumprir. E a CCJ votou, agora de manhã, uma moção de repúdio à Fundação de Saúde, exatamente por ela descumprir uma emenda impositiva nos termos da lei complementar. Então, só estou reforçando, presidente Bacelar, que Vossa Excelência já estava sensibilizado antes, já tinha me prometido que ia fazer. Então, só estou dando um elemento a mais. Essa matéria de 5 minutos hoje na TV e a moção da CCJ de repúdio à Fundação de Saúde. Era só para reforçar o que Vossa Excelência já tem conhecimento. Obrigado. Obrigado, Mink. Muito bem asseverado aqui. Registrar a presença do nosso eterno deputado Jânio Mendes. Seja sempre muito bem-vindo na Assembleia, tua casa, meu irmão. Você é um amigo do bem. Registrar também a presença do vereador Anderson Muriçoca, vereador do município de Três Rios. Anuncio projeto de lei número 3.893-A de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que altera a lei número 5.515 de 22 de julho de 2009, que dispõe sobre a criação do programa Banco de Currículos no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências para criar diretrizes, objetivos e mecanismos de aprimoramento no programa Banco de Currículos e incluir a criação de uma ferramenta digital para disponibilização dos currículos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 780-A de 2023, de autoria da deputada Marina, do MST, que dispõe sobre a notificação compulsória de casos de subnutrição infantil às autoridades da área de saúde pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Para declarar. Para declaração de voto, deputada autora Marina, do MST. Obrigada, presidente. Queria falar para todos os nobres colegas aqui, agradecer pela votação de aprovação desse projeto de lei que dispõe, presidente, sobre a notificação compulsória de casos de subnutrição infantil às autoridades da área da saúde pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, presidente, a relevância do nosso projeto se dá principalmente por conta do cenário atual da subnutrição infantil que nós vivemos no Estado do Rio de Janeiro. E que, apesar de que nas últimas décadas nós temos no Brasil avançado, superado muito, tanto o tema da insegurança alimentar, que contribui também para a gente diminuir o tema da subnutrição infantil, ainda assim, aqui no nosso estado, nós temos números, não é, de crianças, enfim, nessa situação de subnutrição infantil. E queria destacar, presidente, que, segundo o IBGE e os dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde, do PNS, revelam que a subnutrição infantil no Rio de Janeiro
apresentam índices ainda preocupantes, não é? Apesar de, a nível nacional, a gente ter avançado com isso. Especialmente nas áreas mais vulneráveis aqui do nosso estado e nas cidades do interior. Então, vejam que, de acordo com as desigualdades regionais, né, as áreas mais afetadas pela subnutrição infantil são as áreas das grandes cidades. E aqui no Rio de Janeiro está na Zona Norte e na Zona Oeste, né? Então, bem como em vários municípios do interior. Então, nesses locais, as condições de vida precárias, a falta de infraestrutura e também o acesso limitado aos serviços da saúde, da alimentação de qualidade, vem agravar essa situação. Portanto, por isso nós apresentamos aqui na casa esse projeto de lei, então, que desse cenário nós propomos que a subnutrição infantil seja encarada com a atenção devida, com a notificação compulsória, tal como ocorre em diversas outras áreas da saúde, não é? Para que a gente fortaleça o monitoramento em relação à temática, mas também que a gente possa produzir cada vez mais políticas públicas eficazes que possam sanear esse tema e a gente sanear de vez por toda tanto a desigualdade social, a insegurança alimentar e também a desnutrição infantil. Então, muito obrigada, presidente, obrigada também aos diversos parlamentares que votaram a favor desta lei. Obrigada. Obrigado a Vossa Excelência, a deputada Marina, do MST, querida amiga. Pela Deputado ordem, presidente. Flávio Serafini, por favor. Presidente, pela ordem é no sentido de pedir que seja incluído em pauta o projeto de lei 4169 de 2024, projeto que trata das mudanças no ensino médio que a gente precisa fazer para que o Rio de Janeiro volte a garantir uma educação de qualidade para os seus estudantes. A gente viu que durante o governo Temer, por meio de uma medida provisória, foi imposta uma reforma do ensino médio que atacou demais as escolas públicas, reduziu o tempo de todas as disciplinas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem estudantes se formando no 3º ano do ensino médio, sem ter aula de física, sem ter aula de biologia, sem ter aula de diversas disciplinas fundamentais no último ano de escolaridade. Todas as disciplinas tiveram sua carga horária reduzida, e isso está tendo um impacto na formação dos nossos adolescentes. E no dia de hoje, o CEP está tendo uma audiência com a secretária Roberto Barreto, de Educação, cobrando que, já que foi modificada a lei, já que no início do governo Lula se reviu essa reforma do ensino médio, o Rio de Janeiro tem que se enquadrar à nova legislação e garantir uma educação de melhor qualidade para os seus estudantes. Eu consegui o número de assinaturas para um pedido de urgência do projeto de lei 4169. Isso já foi publicado no Diário Oficial e eu peço a Vossa Excelência, está havendo diálogo com a secretária. Hoje a gente se reuniu com dezenas de grêmios estudantis do Fórum de Grêmios aqui na Assembleia Legislativa. O CEP está dialogando com a secretária e a gente quer trazer esse projeto ao plenário. A gente quer votar aqui o projeto 4169 de 2024 para que a gente possa adequar a matriz curricular do Estado do Rio de Janeiro, a nova lei que alterou a reforma do ensino médio para garantir educação de qualidade para os nossos estudantes. Obrigado, presidente. Eu que te agradeço, deputado Flávio Serafini. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, muito rápido, é só para anunciar aos deputados e às deputadas em especial o lançamento do relatório da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, desse biênio tão importante e fundamental para o trabalho dessa casa, porque, senhor presidente, nós somos a primeira Assembleia Legislativa do Estado brasileiro a ter uma sala lilás de atendimento exclusivo para as mulheres, e isso é graças a Vossa Excelência, que sempre foi muito sensível ao debate sobre as mulheres e o acolhimento às nossas mulheres com uma equipe multiprofissional, que temos ali advogada, assistente social, psicólogas, enfim, um trabalho de atendimento e acolhimento ao público que nenhuma outra
a Assembleia Legislativa tem. E esse relatório aqui, senhor presidente, traz não só o perfil das mulheres atendidas na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e na Sala Lilás, como também apresenta várias propostas de políticas públicas para que a gente possa superar a lógica de violência sexista, violência de gênero, que afeta hoje as nossas mulheres. Então, o relatório está recheado aqui com as nossas audiências públicas, também as inspeções em hospitais, em presídios, enfim, onde tem mulher com violações dos seus direitos, nós estivemos nesse biênio. Então, senhor presidente, fica aqui a nossa contribuição e também prestação de contas do trabalho feito pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas também entendendo, senhor presidente, que esse é um trabalho que hoje nos orgulha porque serve de referência para o país, para as casas legislativas. Então, senhor presidente, muito obrigada. Quero agradecer a cada deputada e cada deputado que faz parte desta comissão e agradecer também a equipe da comissão que tem feito um trabalho fundamental e importante na defesa intransigente da vida das mulheres. Obrigada, senhor presidente. O relatório está disponível na nossa página. E, senhor presidente, já gostaria de solicitar a possibilidade da gente disponibilizar o PDF do relatório também na página da Assembleia Legislativa. Com certeza, Renata. Muito obrigado pelo trabalho nessa condução dos nossos 2 anos aqui de mesa diretora. Parabéns. Obrigada. Seguindo a nossa pauta, anuncio o projeto de lei número 4.215-A de 2024, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei número 10.254, de 20 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o poder de polícia sobre a atividade petrolífera e institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, TFPG, no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para a declaração de voto, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, muito rapidamente, a TFPG, a taxa de fiscalização, ela já está em vigor desde dezembro de 2023. E, na medida que não foi regulamentada, não foi cobrada em 2024. E não foi por quê? Porque passou a haver divergência na distribuição de taxa entre o INEA, a Secretaria do Meio Ambiente, e a Secretaria de Fazenda do Estado. E esta redação, hoje apresentada e aprovada, dirime essas dúvidas, porque a fiscalização da taxa de fiscalização de petróleo e gás será exercida de forma conjunta pelo órgão ambiental competente e pela Secretaria de Estado de Fazenda, cada um dentro das suas atribuições específicas. Assim, pois, está mediado o conflito e espero que no ano de 2025 a taxa venha a ser cobrada, tanto para que o INEA quanto para a Fazenda cumpram suas funções legais que são competentes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo. E não foi aprovado antes por causa do deputado Chico Machado, né? Mas ele agora está mais calmo. Anuncio em votação em primeira discussão, projeto de lei número 3072 de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei número 6.751 de 14 de abril de 2014, para ampliar as ações do Programa Estadual de Saúde do Pé Diabético na forma que menciona. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Saúde favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das Comissões de Constituição e Justiça contrário, de Saúde contrário, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Rodrigo Bacelar, Verônica Lima, Vitor Júnior e Carlos Macedo. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Rejeitado, perdão, senhores contrários.
Em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada em primeira e retorna em segunda. Anuncio em primeira discussão projeto de lei número 2691 de 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera a lei número 5645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir a semana estadual de conscientização sobre as doenças negligenciadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Saúde favorável. Relatoria dos deputados Fred Pacheco e Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio projeto de lei número 3.391 de 2024, de autoria da deputada Érica Takimoto, que altera a lei número 3.153, 28 de dezembro de 1998, para que as edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro sejam disponibilizadas em documento único na forma de PDF. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relatoria do deputado Dr. Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Declaração deputada de voto. Érica Takimoto, autora. Presidente, queria agradecer aos meus nobres colegas, né, pela aprovação do projeto de lei 3391/2024, que altera a lei número 3153, para que as edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro sejam disponibilizadas em documento único em formato PDF. O objetivo desse projeto é facilitar o acesso às edições do Diário Oficial. Então, mediante quando a gente coloca a edição em um documento único em formato PDF. O acesso às informações públicas, como nós sabemos, é uma condição básica da nossa cidadania. Na Justiça Eleitoral, por exemplo, e no Diário Oficial da Justiça Eletrônica já é assim. Em outras instâncias também do poder público também é assim. Então, agora, com esse projeto aprovado, quando a gente conseguir fazer, né, a formatação, a edição, né, em um artigo único, em um documento único em PDF, vai facilitar a vida de muitos pesquisadores, jornalistas, cidadãos, enfim, mais transparência e eficiência na nossa parte administrativa. Obrigada, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Obrigado, deputada Érica. Deputado, por favor, Jordi. Só para registrar o meu voto no projeto que foi votado, o primeiro projeto que foi votado no dia de hoje, do deputado Márcio Gualberto, o qual eu queria pedir, inclusive, coautoria, é um projeto que vem resguardar o direito dos concursantes da Polícia Civil, que estão há poucos dias de ingressar na Academia de Polícia. Se a gente não aprovar esse projeto, a gente vai criar um imbróglio danado, trazendo pessoas que não estão já habilitadas para entrar na Academia de Polícia e que vai prejudicar o direito de expectativa de todos aqueles que já estão habilitados. Então, queria considerar meu voto favorável. É importantíssimo que essa casa vote urgentemente em segunda votação, para que a gente possa dar segurança jurídica no que se refere ao direito de expectativa dos concursantes da Polícia Civil. Muito obrigado. Eu não chamo. Anuncio. Marquinhos abriu tudo aqui, ó. Anuncio. Projeto de lei número 3.437, 2024, de autoria do deputado Elton Cristo, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo a Semana da Conscientização da Doação aos Fundos da Criança e do Idoso, Cidadão Solidário. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Legalidade, de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso favorável. Relatoria dos deputados Guilherme Delaroli e Gisele Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução número 693 de 2024, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Ruth de Souza a Tatiana Tibúrcio. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação.
Anuncio o projeto de resolução número 916 de 2024, de autoria do deputado Flávio Serafini, que concede o diploma Paul Singer a Maria Lúcia de Pontes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relatoria do deputado Guilherme Delaroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio indicação legislativa número 352 de 2024, de autoria da deputada Verônica Lima, que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre as obras do restaurante da Universidade FFP no município de São Gonçalo. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação em indicação simples, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, deputada autora Verônica Lima, por favor. Presidente, muito rapidamente, nós fizemos essa solicitação que está sendo transformada em uma indicação simples, mas com a possibilidade da gente fazer essa reivindicação que eu acho muito justa. A Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo fez 50 anos esse ano, tem 6 cursos de licenciatura, ou seja, é uma faculdade que forma professores. São mais de 2.000 alunos, cerca de 2.200 alunos que se formam nos cursos de graduação daquela universidade. É o segundo maior campus da UERJ, a FFP. É uma universidade muito importante para o povo de São Gonçalo, para o povo do estado do Rio de Janeiro. É uma universidade que está formando, na verdade, os professores, os futuros professores, mestras e mestras, que vão estar contribuindo para a formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É muito justo que o campus daquela universidade possa ter um bandejão, possa ter um restaurante, né? Se a gente for considerar, inclusive, que boa parte daqueles alunos são alunos, né, que não têm um alto poder aquisitivo. Então, é muito importante que a FFP do campus de São Gonçalo possa ter o seu bandejão dentro da universidade para garantir que esses mais de 2.000 alunos que estão se formando em licenciatura possam ter dignidade e possam ter garantido o seu acesso à universidade pública do campus da UFFP, o UERJ de São Gonçalo. Esse é o nosso pedido, vamos lutar, vamos reivindicar, porque eu penso ser muito importante a gente garantir o acesso à alimentação para os alunos da FFP de São Gonçalo. Presidente, pela ordem aqui. Primeiro é saudar a iniciativa em relação ao bandejão para a FFP. A FFP é uma importante unidade universitária no município de São Gonçalo. Completou 50 anos recentemente. Inclusive, gostaria de colocar que a minha família tem um histórico com a FFP. Minha mãe foi da primeira turma de ciências do curso de licenciatura de ciência daquela unidade. Eu mesmo estudei, quando era estudante de matemática, tive também naquela universidade, minha irmã e outros amigos que tenho naquele espaço. A FFP é fundamental para a formação dos nossos professores, não apenas da cidade de São Gonçalo, mas também do Rio de Janeiro, visto que é uma universidade hoje que tem 6 cursos, alguns mestrados e um doutorado. A FFP tem também uma ampla possibilidade de pós-graduações. A FFP faz pesquisas sobre Baía de Guanabara, sobre diversos temas, sobre história regional, sobre geografia local, sobre diversos assuntos que são de grande pertinência para o estado do Rio de Janeiro. Então, a FFP é uma referência. Então, termos aqui a solicitação e a cobrança de apoios de políticas públicas, como o caso de um restaurante para a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, localizada em São Gonçalo, é fundamental. E é com esse espírito que, nas minhas 2 possibilidades de destinação de emendas impositivas, tive a possibilidade de destinar no ano passado para a UERJ-FFP a destinação de algumas emendas, bem como também neste ano, porque a FFP é uma referência e tem que assim ser valorizada, e é importantíssimo para o deslocamento dos nossos estudantes que lá existem, que na sua grande maioria não são da cidade de São Gonçalo, também são das cidades vizinhas. Muito obrigado e saudar a companheira pela
presente indicação. Obrigado, deputado professor Josemar, querido amigo. Anuncio indicação legislativa número 360 de 2024, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no bairro de Senador Camará, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela Transformação em Indicação Simples, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retorna o autor para transformação em indicação simples. Presidente, abstenção, deputado Serafim, PSOL todo. Só registrar Érica o voto de Takimoto. abstenção da bancada do PT. PT e PSOL contrário. Abstenção, melhor dizendo, né? Perdão. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 4.166 de 2024, de autoria do deputado Rafael Nobre, que dispõe sobre a criação do programa Morar Seguro no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Relatoria do deputado Vinícius Cozzolino. Pendendo de pareceres das comissões de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Defesa do Meio Ambiente, Defesa Civil, Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Política Urbana, deputado Samuel Malafaia, por favor. Comissão de Política Urbana. Parecer favorável. Muito obrigado, deputado Malafaia. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Presidente Bacelar. Programa Morar Seguro, deputado Rafael Nobre, ele tem vários aspectos importantes, porque sem uma casa num local plano, com infraestrutura, com saneamento, a família não vai estar segura. E quando a família está segura, é bom para a família, é bom para o meio ambiente, é bom para os filhos terem uma escola perto. Portanto, o parecer é amplamente favorável, parabenizando o deputado. Muito obrigado, deputado Mink. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado TH Joias, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Parecer favorável ao CCJ. Parabéns, meu irmão, Rafael Nobre. Obrigado, TH. Não sei nem o que está falando, fala comigo. Depois dessa. Pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, deputado Chico Machado, por favor. Chico está aí em cima? Chico está aí? Zezão? Tá. Show. Muito obrigado, deputado Chico Machado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Deputado Luiz, por favor. Orçamento. Perfeitamente, senhor presidente. No mérito, votamos favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, agradeço carinhosamente a todos. Passa-se ao expediente final. Convido a minha querida amiga vice-presidenta Tia Ju para assumir o trabalho da mesa. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo, por favor.
Senhora presidente do expediente final, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Como é de costume, chega no final do ano, pululam na pauta projetos importantíssimos, quer seja nas pautas das câmaras de vereadores, quer seja nas pautas das assembleias legislativas, quer sejam nas pautas do Congresso Nacional. Amanhã, por exemplo, está na pauta, deputada Marta Rocha, a votação do PPA e da LOA para 2025. E, evidentemente, que destacaremos, pelo menos para discutir, algumas emendas que consideramos relevantes. Mas estou chamando a atenção, deputada Marta Rocha, porque Vossa Excelência, deputado Flávio Serafini, deputada Verônica, deputada Élica, deputada Renata não estava presente, porque cuidava carinhosamente da nossa Rubi, mas também apoiou emendas que dizem respeito às nossas universidades, o ERJ e o ENF, que foram acatadas pela presidência e é concomitantemente relator, deputado André Correia, como emendas de prioridade. E nós desejávamos que fosse emendas condicionadas. Condicionadas a quê? Está alocado para o pagamento do serviço da dívida aproximadamente 11,6 bilhões. E como prevíamos, o Congresso Nacional, através da Câmara de Deputados, aprovou ontem o substitutivo do relator, professor doutor Luizinho, não é professor não, doutor Luizinho, como ele é chamado, o substitutivo do PROPAG, do Programa de Pagamento Pleno das Dívidas dos Estados. E o Estado tem até 31 de dezembro de 25 para aderir ao PROPAG, claro, depois de aprovado pelo Senado, o que invariavelmente vai acontecer, porque a origem do projeto do Senado, e após, evidentemente, a sanção do presidente da República, que, no meu entendimento, não deixará também de sancionar, porque entendo que tudo isso parte de um grande acordo. Tanto é verdade que ontem 480 parlamentares votaram favorável, 80% do Congresso Nacional, inclusive o partido do presidente, o Partido dos Trabalhadores. Bom, dito isso, se o governo tiver a agilidade devida, ele não precisa aguardar o mês de dezembro de 25. Ele pode fazer, por exemplo, adesão, né, se for ágil o suficiente em tomar todas as medidas, lá para abril do ano que vem, porque não são poucas medidas a serem tomadas. E aí, evidentemente, vai cair, se conseguir diminuir de 4 para 2 pontos percentuais, o serviço da dívida, não precisa ser matemático para dizer que cai quase a metade. A gente aí sai de 11 bilhões de pagamento
para os 6 bilhões. Então, aí vai ser necessário a gente ter um acompanhamento muito grande para que essas emendas de prioridade que a gente falou das universidades possam ser acolhidas. Porque tem uma questão relevante, porque a deputada Laura Carneiro, no artigo onde tem o rol de onde deve ser aqueles investimentos para contabilizar como investimentos de até 1%, tinha lá a questão da saúde, do transporte, da educação, etc. E a redação foi alterada para entrar a administração fazendária, foi essa emenda da deputada Laura Carneiro, que foi acatada, emenda número 12, mas também entrou de forma expressa as universidades. Então, pode ser também uma saída importante como investimento, né, nas universidades, para ser até a contrapartida desse 1%. Então, eu acho que está se abrindo um caminho para a gente trabalhar essa questão da emenda de prioridade. Então, queria colocar isso aqui em tela, no expediente final, porque é necessário que a gente faça uma leitura detalhada, principalmente no recesso, do Propag, com todas as suas alternativas, visando a melhoria das nossas políticas públicas, né? E principalmente as políticas públicas de educação, senhora presidente. Então, como talvez no dia de amanhã a gente não vai poder, no orçamento, analisar todos esses aspectos, né, eu estou só querendo chamar a atenção que, como a gente tinha previsto, o Propag, possivelmente, se o Senado não aprovar ainda hoje, seguramente aprovará na semana que vem. E, deputado, para concluir, deputado Flávio Serafini, eu acompanhei ontem os destaques todos. Doido para estar lá em Brasília, mas acompanhei, né? E o destaque do PSOL, não me lembro qual mais foi o parlamentar, ele visava claramente recair menos encargos nos ombros do funcionalismo público. Foi bem votado, bancada do Rio de Janeiro, independente de partido político, em número expressivo, votou a favor, que eu vi lá a listagem de votação, mas, infelizmente, o destaque não foi acatado, porque possivelmente não houve acordo com o Ministério da Fazenda, né? Mas, de qualquer jeito, estou me referindo a Vossa Excelência, esse tema. Vossa Excelência esteve em Brasília, eu participei de forma remota da audiência pública, houve um esforço. E o deputado federal Tarcísio, eu vi um trecho da fala dele, que ele também reconheceu que este projeto está longe de ser os nossos sonhos, mas que houve, de fato, alguns avanços, e dou a parte a Vossa Excelência e concluo. Deputado Luiz Paulo, muito importante Vossa Excelência trazer esse debate para cá sobre o Propag. Vossa Excelência acompanhou esse processo de perto, eu acompanhei, o presidente acompanhou, a deputada Marta acompanhou, mas é um debate que envolveu pouco a comunidade do Estado do Rio de Janeiro como um todo e mesmo a política. É um projeto que foi votado ontem que é estratégico para o Estado, é o primeiro projeto que a gente tem em décadas que mexe na taxa de juros da dívida dos Estados com a União. Isso, por ano, pode significar uma economia
só na não incidência de juros sobre o montante da dívida, que ultrapassa a casa dos 6 bilhões de reais. Mas, por outro lado, o projeto também trouxe contradições, né? A Vossa Excelência fez referência a uma delas. O projeto, na sua redação original, já apertava sobre os servidores públicos, e o relatório do deputado Dr. Luizinho apertou ainda mais a situação do arroxo, e isso vai cair nas costas dos servidores. É claro que o projeto é importante. Se o Estado estiver quebrado, não tem condições de pagar ninguém, então esse era o ponto central, era aprovar um projeto que permitisse que os estados não quebrassem, mas o relatório do Dr. Luizinho apertou ainda mais sobre os servidores. Nós da bancada do PSOL fizemos essa emenda, fruto dos debates que realizamos, inclusive com Vossa Excelência, naquela audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, que nós dois participamos, e destaco que tivemos uma vitória, que foi conseguir incluir entre as excepcionalidades as universidades estaduais. Eu já me referi. A Vossa Excelência falou disso, né? Justamente. Entrou as universidades e entrou a administração fazendária, que foi uma emenda da deputada Laura Carneiro. Laura Carneiro, exatamente. A gente acompanhou esse debate de perto e, fruto daquela nossa intervenção, inclusive lá naquela audiência pública, junto com as universidades, saíram essas emendas aí que foram importantes para que, junto com a educação, que já está excepcionalizada no projeto, e com a saúde, que tem a referência do mínimo constitucional, a gente salvar aí as nossas universidades estaduais desse arroxo que o Estado do Rio de Janeiro vai continuar submetido. Agora, deputado Flávio, eu vou passar para a deputada Marta Rocha. Eu fiquei com um temor. Claro que eu preciso ler e reler. Mas quando entrou as possibilidades de créditos das compensações, leia-se royalty participação especiais, e que veio a posteriori, não era do projeto inicial, por via de consequência, foi uma emenda que nasce no Rio de Janeiro, porque os outros estados não têm forte esse tipo de receita, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Eu não fico aqui com algumas caraminholas, achando que isso pode dar validade às transferências dos recursos de royalties do Fundo Único do Rio Previdência para pagamento do serviço da dívida. Então, é preciso também que a gente mergulhe um pouco nessa questão. Na Deputada verdade, Marta Rocha. deputado Luiz Paulo, quando eu pedi essa parte, eu queria fazer duas ponderações, e uma delas é essa, que o senhor acabou de falar. A primeira, para dizer que essa casa, e deputado Flávio Serafim, estamos aqui há 3 mandatos, Vossa Excelência ao dobro desses mandatos, mas existe um grupo de deputados, e nós estamos nesse grupo, e vejo também hoje deputada Élica, deputado Mink, deputada Renata, deputada Dani Balbi, que sempre teve um olhar com as universidades. Então, eu acho que o nosso papel em relação, sobretudo, ao ENF e ao UERJ, é ser um olhar de vigilância para transformar em oportunidade essa previsão que hoje tem no Propag. Então, exatamente como colocou Vossa Excelência, para que essa emenda, que é uma emenda de prioridade, que nem sempre é olhada com o devido valor pelo Executivo, ela possa ser entendida como uma ferramenta importante para executar aquilo que foi planejado no Propag. A outra questão, deputado Luiz Paulo, foi exatamente essa do Fundo do Rio Previdência. Porque o que a gente assistiu, e Vossa Excelência e eu tivemos a oportunidade de estar numa reunião com um segmento do governo, né? Eu ousaria dizer o núcleo duro do governo, quando nos foi dito que aquilo não seria utilizado o dinheiro reservado do Fundo Rio Previdência, que era apenas um ajuste contábil. E o que nós estamos assistindo aquele valor que foi reservado, daqui a pouco já foi totalmente utilizado. Então, o nosso papel, no que se refere à garantia dos proventos dos aposentados inativos e pensionistas, é estar atento ao Propag, para que esse dinheiro não deixe de ser utilizado no pagamento desses proventos e passe a ser utilizado
para o pagamento da dívida. Porque se for para isso, esse esforço todo que se deu no Propag, ele vai em vão, porque nós vamos estar daqui a muito pouco tempo, novamente numa grave crise financeira no Estado, assistindo aqui a dificuldade no pagamento dos proventos dos inativos e pensionistas. Era isso, muito obrigada. Obrigado pelas partes. Concluindo, senhora presidente, só para reafirmar que a luta continua. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Eli Katakimoto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, nobres colegas, deputados e deputadas, boa tarde, presidente, boa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Alerj. Eu quero aproveitar a oportunidade dessa plenária de hoje para apontar um fato bastante preocupante que está acontecendo em Campos dos Goytacazes desde 2015, que eu venho acompanhando desde que me tornei parlamentar nessa casa e que afeta diretamente servidores municipais de Campos do Goytacazes. Eu estou falando da crise do Fundo Previdenciário, Previcampos. Em 2016, foi constatado um déficit de aproximadamente 500 milhões de reais, fruto de juros abusivos e investimentos questionáveis durante a gestão da ex-prefeita Rosinha Garotinho, conforme apurado pela CPI, encerrada em 2020. O caso, inclusive, foi encaminhado à Polícia Federal. Desde então, apesar das mobilizações, negociações e judicializações lideradas pelo Ciprozep, que é o Sindicato dos Servidores Públicos, a situação dos aposentados e pensionistas permanece sem solução. Estudo contratado pelo atual prefeito, o Vladimir Garotinho, revela que sem intervenções, a Previcampos vai colapsar até 2029. E a pergunta que não podemos calar é: como esses servidores terão seus salários assegurados no futuro? Servidores e apoiadores iniciaram uma vigília em frente à Câmara Municipal de Campos. Lutam para que esses direitos previdenciários sejam garantidos, demandando a inclusão dessa pauta na Lei Orçamentária Anual, cuja votação está ocorrendo hoje. O sindicato propõe medidas que podem reverter a situação. Entre elas, vou citar duas: a realização de concurso público, a substituição de contratos temporários por servidores efetivos, considerando que existem mais de 15 mil sobre esses contratos temporários na Prefeitura, já iria aliviar muito déficit. Um concurso para 10 mil vagas, por exemplo, seria um passo decisivo. E o segundo ponto colocado é o aumento da alíquota patronal, medida que iria garantir a recuperação do fundo e a segurança financeira dos beneficiários. Campos tem recursos para agir e evitar esse colapso. Eu reitero meu apoio à luta dos servidores e apelo aos vereadores de Campos para que compreendam a gravidade e a urgência desse tema. Garantir a segurança previdenciária é assegurar o futuro de milhares de famílias. E aproveito aqui também para dizer que em junho desse ano, nós, através da Comissão da Ciência e Tecnologia, que eu presido, realizamos na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, de Campos do Goytacazes, uma audiência pública para discutir o plano de cargos e vencimentos dos servidores dessa universidade. Ficou para mim, na ocasião, muito evidente, e para quem participou e assistiu à audiência no dia, o tamanho do buraco que enfrentam os docentes e principalmente os técnicos dessa instituição. A constatação é simples, é nítida e é absurda. Os salários vêm sofrendo uma defasagem ano após ano, também em função do não cumprimento do artigo 37
da Constituição Federal, que assegura a correção da inflação para que o poder aquisitivo dos salários se mantenha minimamente. Em consequência dessa defasagem acumulada no quadro de servidores, profissionais que recebem seu final de carreira, a gente está vendo, alguns após 30 anos de trabalho servindo ao Estado, dedicado ao ENF, cerca de R$ 1.500 que estão recebendo por mês. E apesar do nosso trabalho, dessa audiência pública, de dar serenidade a essa pauta, visibilidade a essa pauta, os avanços foram muito tímidos e essa luta está completando 18 anos sem que o plano de cargos e vencimentos nunca tenha sido reformulado. Mas é possível realizar, precisamos cobrar do governo do Estado, insistir, pois o impacto financeiro da implementação do plano de cargos e vencimentos é de 59 milhões de junho a dezembro de 2024. A UENF tem o valor no orçamento, além de uma emenda de 110 milhões, aprovada recentemente aqui na LERJ, onde eu e o deputado Luiz Paulo assinamos juntos. Então, não dá mais para justificar com base no regime de recuperação fiscal. Agora é hora de conceder o que é devido, o que eles merecem. E é esse pedido que eu faço. Muito obrigada, presidenta. Próximo orador inscrito é o nova deputada Renata Souza. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada, senhora presidenta, deputada Tia Ju. Importante dizer que no dia de hoje apresentamos o relatório final da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Entregamos aqui aos deputados e às deputadas esse relatório, que não é só uma prestação de contas, é a possibilidade de revelar que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sai na frente no debate sobre o acolhimento e também o encaminhamento às mulheres vítimas de violência do Estado e, em especial, diante da atuação da Sala Lilás. Uma sala que tem um atendimento multiprofissional e temos ali psicólogas, também assistentes sociais e advogadas que atuam junto às mulheres que chegam à Assembleia Legislativa pedindo socorro. Um socorro que muitas vezes não chega nos órgãos especializados, mas aqui na Assembleia Legislativa nós saímos à frente das casas legislativas do Brasil, podendo atender aqui e acolher a partir da Sala Lilás. Então, esse é o relatório final, um relatório que tem um esforço de muitas mãos, mas muitos compromissos também com a população, em especial dos debates travados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com relação a emprego e renda, com relação à superação da violência obstétrica e também trazendo um relato importante sobre as mulheres mães no cuidado com as suas crias. Então, temos aqui o trabalho da comissão também relacionado às inspeções em hospitais, em presídios, justamente onde mulheres hoje em privação de liberdade também precisam ter os seus direitos assegurados. Então, nesse sentido, nós tivemos nesse relatório também, que tem aqui cerca de 80 páginas, também o perfil e a ocupação das mulheres que procuram o nosso atendimento. Para além disso, demonstra que o 0800 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher também é fundamental, onde tem um atendimento àquelas mulheres que, porventura, não conseguem vir até a Assembleia Legislativa, mas que têm o mesmo acolhimento a partir do telefone 0800. Afinal de contas, a gente está num estado com 92 municípios e não tenha dúvida que a dificuldade dessas mulheres chegarem presencialmente, fisicamente, aqui na Assembleia Legislativa é algo muito real. E diante também de uma situação de violência, essa mulher encontra maior dificuldade de se locomover pelo Estado. Então, está aqui o nosso relatório, com as audiências públicas, com os encaminhamentos apresentados, com as relações travadas com a Defensoria Pública, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mas também a relação travada com a universidade, em especial a Universidade Federal Fluminense,
Enfim, um trabalho que revela aí o protagonismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com essa pauta de defesa intransigente dos direitos das mulheres e da vida dessas mulheres. Então, esse relatório ficará disponível na página da Assembleia Legislativa e também na nossa página do mandato, porque a gente entende a importância da construção coletiva de um trabalho tão importante e fundamental como esse. Então, fica aqui o nosso agradecimento à nossa equipe multiprofissional, que hoje compõe a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e também agradecimento à população que tem reconhecido o nosso trabalho, também pioneiro dentro de uma casa legislativa. Então, fica aqui o relatório da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O outro assunto, senhora presidenta, que venho tratar aqui nesse pouquinho tempo que me resta... Cadê? Quanto tempo? Ah, tá. Nesse restinho de tempo, é justamente o debate que vai tomar conta dessa casa agora no final do ano, enfim, que é o debate sobre o orçamento do Estado. Nós vimos a Comissão do Orçamento, que contemplou diversas emendas apresentadas pela nossa bancada do PSOL, mesmo como subemenda também foram contempladas, emendas que buscaram também aprimorar o processo de transparência e que sinalizam também ações benéficas para o Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, autorizar uma auditoria da dívida pública e da dívida ativa, além de realizar um estudo para a redução dos benefícios fiscais. Vocês viram que nós passamos pelo menos uma semana e meia, com pautas de benefícios fiscais a empresas que não tiveram nenhum processo de contrapartida para que pudessem receber esses benefícios fiscais do Estado do Rio de Janeiro. E é importante dizer que quando o Estado do Rio de Janeiro ele acaba cedendo benefícios fiscais, ele está deixando de arrecadar para o orçamento público do Estado. Então, é importante dizer, e não é novidade para ninguém, que estamos caminhando, inclusive, no Estado do Rio de Janeiro, a uma crise semelhante à que vivemos em 2016. E uma crise que teve como diagnóstico o fraco empenho da arrecadação, ou seja, você distribui benefícios fiscais, deixa de arrecadar para os cofres públicos e isso mexe diretamente com o orçamento, isso mexe diretamente com a capacidade que o governo do Estado e o orçamento público de atender a população mais vulnerável. E aí não tenham dúvidas, a gente está falando do Rio de Janeiro, um Estado que tem 10% da população que passa fome no Brasil. É claro que a gente fica feliz com os últimos dados apresentados de superação da miséria e da extrema pobreza no Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro continua a ser um gargalo de uma situação de precariedade, de situação de vulnerabilidade da população mais pobre. Então, a proposta orçamentária para 2025 aponta, de novo, o mesmo problema. A previsão de arrecadação para o ano que vem é superior em valores nominais, em apenas 2,8%, comparado com o previsto em 2024. Nossos vizinhos, São Paulo e Minas Gerais, terão, respectivamente, um aumento de 13,5% e 10,5%. Ou seja, o Rio de Janeiro não tem um aumento real da sua possibilidade de arrecadação no Estado. Então, fica evidente também que o governo não consegue apresentar mecanismo para aumentar a arrecadação. Como se não bastasse, temos contradições nisso, ou seja, para 2025 está prevista já uma renúncia de receita na ordem de 25 bilhões. Outra contradição, temos um estoque a receber da dívida ativa na ordem de 170 bilhões, valor muito superior ao orçamento do próprio Estado. Então, a efetiva cobrança e a arrecadação dessa dívida é pífia. O governo do Estado, governador Cláudio Castro, não diz como vai cobrar esses devedores. E aí é importante dizer que para 2025 a previsão é de arrecadar apenas 0,5%
desse valor. Como agravante, temos ainda o regime de recuperação fiscal, colocado como solução lá em 2017, nós estivemos aqui contra o regime de recuperação fiscal, porque os termos trazidos no plano já apontavam a agiotagem que o governo federal, praticado lá naquela época pelo Bolsonaro e o Paulo Guedes, já colocaria o Estado do Rio de Janeiro na situação que está, num poço sem fundo. Com a exigência da adesão, vocês vão lembrar, eles pediram que vendesse a SEDAI, privatizasse a SEDAI e, de novo, a gente tem a situação de penúria da população que não recebe água, não recebe esgoto tratado na sua casa, mesmo que tenha privatizado a SEDAI, e vimos várias pessoas aqui, deputados e deputadas, defendendo a privatização da SEDAI, e a gente viu, privatizou, piorou, a população não recebe água encanada dentro de casa, não recebe esgoto tratado, saneamento básico de maneira concreta. A gente precisa lembrar, de cada 10 leitos ocupados no Brasil, 7 estão ocupados por pessoas que tiveram, por decorrência, doenças também por conta da falta de saneamento básico. Ou seja, investir em saneamento básico é um investimento direto em saúde pública, e a gente viu que privatizou a SEDAI, não temos saneamento básico, não temos água e não sabemos aonde foi parar o dinheiro da venda da SEDAI, 22 bilhões que foram por água abaixo no ralo do governador Cláudio Castro, que até hoje não demonstrou como foi gasto o dinheiro da venda da SEDAI. Então, o governo já adiantou que haverá um reequilíbrio financeiro da concessionária e que isso levará a um aumento extra da tarifa para a população, ou seja, piorou, privatizou, piorou, o dinheiro foi de ralo abaixo, e o governo está apontando um reordenamento com a concessionária e a sua conta de luz, ou de água, desculpe, sua conta de água chegará mais cara diante dessa renegociação da tarifa extra para a água e o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. E isso que o governo faz, né? E isso tem nome, isso é estelionatário, isso é estelionato. O governo enganou a população quando vendeu a SEDAI, dizendo que ia resolver o problema do acesso à água no estado do Rio de Janeiro. Então, esse regime de recuperação fiscal fez com que o estoque da dívida consolidada chegasse a 196 bilhões. Em 2025, destinaremos do recurso quase 11 bilhões para pagamento dessa dívida. Essa despesa anual aumenta, obviamente, todos os anos. Hoje, o governo Cláudio Castro está tirando recursos da Previdência para pagar a dívida pública. De novo, aposentados, pensionistas vão sofrer com a lógica, porque alguém tem que pagar essa conta, né? E quem paga essa conta? Quem depende da Previdência. Quem paga essa conta? Aqueles e aquelas mais vulneráveis no estado do Rio de Janeiro. E isso é uma crueldade, isso é, sem dúvida nenhuma, uma covardia com os aposentados e pensionistas, e que não tem justificativa plausível para se fazer isso. É imprescindível que o governo busque uma repactuação do regime de recuperação fiscal, algo que não foi apontado de novo na LOA, no PPA e no PEDES. Não vimos nenhum suspiro de tentativa de renegociação dessa dívida e repactuação do regime de recuperação fiscal. Então, também gostaria de discutir o impacto dessa política na vida das pessoas, que é também materializado dentro do orçamento. Em 2025, teremos mais recursos para a segurança pública do que para a saúde e educação. Ou seja, não adianta o governador ver o caos na segurança pública e dizer que não está investindo. Investiu muito em segurança pública, investiu mais dinheiro do que em saúde e educação. E por que a população ainda continua refém de uma lógica de confrontos, tiroteio e guerra que o governador Cláudio Castro
faz todos os dias no estado do Rio de Janeiro, em especial dentro das favelas e periferias. Por que não resolveu o problema? Porque o problema não está na lógica orçamentária quando se diz sobre segurança pública, porque segurança tem mais dinheiro do que educação e saúde juntos. Isso se resolve com política de segurança que garanta a dignidade humana, que garanta a possibilidade da prevenção e da inteligência como estratégia fundamental. Mas no orçamento da segurança, a gente vai ver lá, de novo, como aconteceu nos anos anteriores, a retirada de orçamento previsto para inteligência e informação. Ou seja, é um governo que prevê a lógica da guerra e do confronto, mas não prevê a prevenção e a inteligência como elementos centrais para evitar o tiroteio, porque não existe bala perdida. Essa bala sempre acerta um corpo. Nas últimas 48 horas, acertou um corpo de 3 mulheres. 3 mulheres, uma no Complexo da Maré, durante o confronto dentro do Complexo da Maré, uma médica dentro do Hospital Marcílio Dias foi assassinada com um tiro na cabeça. É disso que se trata essa lógica de tiroteios sem fins e de confronto, de uma lógica de guerra que o governador Cláudio Castro impõe à população do estado do Rio de Janeiro, gastando seu dinheiro, que deixou de investir em saúde e em educação, mas investe mais na segurança pública, sem que qualquer pessoa que viva no Rio de Janeiro de hoje se sinta segura nesse estado. E aí, super importante dizer que esses recursos não pode ser banalizado. O pior é que esses recursos também não significam esse compromisso que eu estou falando, em inteligência, investigação e prevenção de crimes e da violência. A LOA de 2025 prevê um pouco mais de 2 milhões para o Programa de Inteligência e Segurança da Informação da Polícia Civil. Ou seja, 2 milhões, quando a gente vai ver o orçamento para a segurança pública chegando aí a quase 13 bilhões. Ou seja, pouquíssimo para a inteligência, pouquíssimo para a informação e para a investigação. Então, a gente militarizou o orçamento do Estado sem que tivesse, evidentemente, um retorno para a população. Todo mundo se sente inseguro no estado do Rio de Janeiro. Trata-se do mais do mesmo, para concluir, senhor presidente, porque as pessoas estão morrendo na mão do Estado, no braço armado do Estado. É isso que significa, porque a gente vê mães, pais chorando, a gente vê famílias inteiras destruídas e o governador sequer coloca uma solidariedade à população. Às vezes diz que foi um efeito, foi ali, estava ali trocando tiro, a gente tem certeza não, eu quero investigação, eu quero saber de onde que saiu essa bala e eu quero que as pessoas sejam responsabilizadas por retirarem a vida de inocentes no estado do Rio de Janeiro. Então, aponta também, e é importante dizer, o descompasso desse orçamento quando falamos do combate à miséria e à extrema pobreza. Dados do IBGE mostraram que no estado 4 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, sendo 1,2 milhões em situação de extrema pobreza. Logo, poderíamos esperar um esforço ao combate à miséria e à pobreza em 2025, já que o governador Cláudio Castro não fez até agora. A gente poderia imaginar que ele está se sensibilizando com as pessoas passando fome dentro de suas casas, mas não, principalmente com o fim do programa Supera RJ, que nós vimos e lutamos contra ao fechamento e o término do programa Supera RJ, que era o principal programa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos referente à segurança alimentar, que teria ali uma redução de 26 milhões. A política pública para as mulheres também foi impactada. A ação, gestão operacional do Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher da Polícia Militar terá uma redução de 94%. Ou seja, a nossa polícia, que faz o seu papel, agora não pode fazer o papel de prevenção à violência contra a mulher, porque o governador do estado tirou 94% dos recursos que garantiria que a polícia protegeria a vida das nossas mulheres. É um descompasso o orçamento do estado
e haverá, não tenho dúvida, uma precarização das ações de enfrentamento à violência contra a mulher e atendimento às vítimas, assim como a promoção de ações de igualdade de gênero e ampliação ao acesso a políticas públicas. E para finalizar, realmente, senhor presidente, me desculpe me alongar, mas são muitos temas, eu poderia ficar horas falando aqui, mas a gente tem que trazer a questão do transporte. Recentemente, teve um estudo do Tribunal de Contas do Estado que apontou que a tarifa do metrô deveria ser R$2. É isso mesmo, você deveria estar pagando R$2, mais barata. Mas o usuário hoje paga R$ 7,50. Trata-se da tarifa mais cara do Brasil. E muitas pessoas esquecem disso. Hoje, o Rio de Janeiro, a tarifa do metrô é a tarifa mais cara do Brasil. Trata-se também, pensar do transporte aquaviário, o Tribunal de Contas determinou que o governo apresente esclarecimentos sobre a nova licitação das barcas, porque encontrou uma série de irregularidades que vão afetar o serviço. Estamos falando de um contrato de quase R$2 bilhões. Na saúde, com a intensificação das OS, as organizações sociais, presenciamos também a precariedade dos serviços prestados e o recente absurdo da contaminação por HIV de pessoas que estavam na fila do transplante. Ou seja, o Rio Saúde também numa situação extremamente delicada quanto à relação também de possível corrupção que a gente espera que seja investigada. Então, concluo afirmando que os números apresentados na proposta orçamentária de 2025 mostram que o cenário fiscal para os próximos anos é preocupante, a inércia do governador é muito evidente, não há um projeto que garanta que o Estado do Rio de Janeiro tenha as suas contas saneadas. Pelo contrário, a crise de 2016 pode ser atualizada em 2025. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Felipe Poubel. Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares, público presente, quem nos assiste aqui pela TV Alerj. Presidente, eu não ia nem entrar no detalhe da segurança pública, mas como a deputada que me antecedeu falou da segurança pública, né, e reclamou bastante do investimento que vem sendo feito na segurança pública, eu queria deixar claro aqui o seguinte: sem segurança pública, nós não vamos ter saúde, nós não vamos ter educação, nós não vamos ter progresso, nós não vamos ter o direito de ir e vir garantido pela Constituição. E aí ela vem para cá reclamar do investimento que vem sendo feito pelo governo do Estado na segurança pública. Ora, há de convir, deputado Renan Jordi, ela defende, né, os vagabundos, porra. Ela e o partido dela defende os vagabundos. Defende os marginais, defende a liberação das drogas, defende o aborto. Por isso que ela vem para cá reclamar de segurança pública. Porque segurança pública, né, e quando se tem uma operação da nossa honrosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tira de circulação os eleitores dela, porra. Porque quando se pega um vagabundo, é menos voto que a esquerda tem, é menos voto que o pessoal tem, é menos voto que essa tralhada tem. Então, por isso, presidente, eles vêm para cá chiar, né, do investimento em segurança pública. Eu quero segurança pública 24 horas por dia na rua, pô. Quero 24 horas. Eu não tenho medo da polícia, eu tenho amor pelas polícias. Porque são soldados, são guerreiros que estão na rua para salvar a vida de quem nem conhece. Agora, quem tem que temer a polícia são os vagabundos, porra. Esses vagabundos que estão aí tirando o direito de ir e vir da população de bem todo santo dia, que tem que ser tratado como tal. Mas não. Eles se apegam na DPF 635, onde não pode ter incursão policial. Eles defendem que toda operação tem que ter uma ambulância. Tem que ter uma ambulância para caso tenha um vagabundo, né, alvejado, tem que salvar a vida daquele vagabundo. Eu quero mais que o vagabundo vá para o quinto dos infernos, meu irmão. Porque quando você está na rua, você é transeunte, você é motorista, e vai ser assaltado, qualquer movimento involuntário do cidadão, toma-lhe uma bala nos cornos, porra. Qualquer movimento involuntário, de você buscar um celular, pegar uma carteira, te mata, porra. Eles não têm piedade de ninguém, então não tem que ter piedade de vagabundo. Fica aqui um desabafo, não só como deputado,
presidente, mas como cidadão do Rio de Janeiro. Porque eu ando nas ruas do Rio de Janeiro e tenho certeza que a população que anda, ela quer polícia na rua, ela quer combate ao tráfico, ela quer combate à marginalidade. Porque eu ando na Avenida Brasil, na linha amarela, na linha vermelha, ando em todas as vias expressas. E quero mais policiais nas ruas, sim. Quero mais que o governador Cláudio Castro aumente ainda mais o investimento nas polícias, valorize todas as tropas de segurança, porque todo funcionário público, todo agente público, principalmente de segurança, tem que trabalhar empenhado, tem que trabalhar, né, fortalecido. E aí, que é o governador Cláudio Castro, aumente o investimento. E quero destacar aqui, deputado Renan Jordi, o trabalho que vem sendo feito pelo secretário estadual de segurança, o Vitor, nosso delegado federal, pelo secretário da Polícia Militar, o Menezes, afinal de contas, vem fazendo um excelente trabalho e muito solícito, diferente do ex-secretário da Polícia Militar, que é um puxa-saco do Eduardo Paes e que não atendia nada, não fazia nada, vivia dando canetada em salinha com ar-condicionado. A verdade seja dita, né? Os maiores entendedores de segurança pública nunca pisaram no chão da fábrica, não conhecem nada de segurança, mas só fica canetando. Então fica aqui um desabafo, presidente, como cidadão do Rio de Janeiro. Agora eu vou ao tema que ainda está em voga, e aí eu tenho sido cobrado, muitas das vezes, nas minhas redes sociais. Quem acompanhou e acompanha o nosso trabalho de fiscalização no Rio de Janeiro, nós enfrentamos, eu, deputado Alain, deputado Amorim, enfrentamos uma das maiores máfias do Brasil, que se chama a máfia do reboque. E mostramos ao mundo que realmente existe essa máfia. Um cartel que só visa arrecadar. E ganhava legitimidade quando usava dos aparatos do Estado para lesar o cidadão, usando a polícia militar, usando a polícia civil, para dar credibilidade nas operações caça-níqueis. E, graças a Deus, o governador reconheceu o trabalho da Comissão de Combate à Desordem Urbana, vai mandar para cá de volta os estatutos das blitz, onde nós vamos findar de vez, deputado Renan Jordi, essa covardia que acontece para com o cidadão em todo o Rio de Janeiro. Mas eu queria deixar claro aqui um ponto, principalmente para o cidadão da cidade do Rio de Janeiro, o carioca, que tem me mandado muitos vídeos de operações que vem acontecendo. Os municípios têm independências. Os municípios são independentes. Existe um convênio na qual já cobrei o governador para acabar com esses convênios, porque eles usam, vou dar o exemplo do Eduardo Paes, do nervosinho da Odebrecht. Ele usa a guarda municipal para fazer as operações, junto com a PM no convênio. Só que a operação, você vê lá os reboques, é da CEOP, Secretaria de Ordem Pública do município. Os carros vão para os depósitos do município. A operação é municipal. Mas sabe quem leva a culpa? É o Estado. Porque a Polícia Militar está ali para salvaguardar a vida dos agentes públicos. Então, eu queria deixar claro para o cidadão do Rio de Janeiro, eu recebo esses vídeos, tenho aqui criticados, não sou contra as operações, assim como o governador disse. Nós somos a favor, sim. Operação de segurança pública. Policial militar não tem que estar vendo pneu careca, carros mastados de conservação, nada disso. Policial militar, né, e a Polícia Civil tem que estar ali para combater o crime, combater o criminoso, tirar das ruas os bandidos. Não ficar vendo carro. Não ficar vendo carro. E o Cláudio Castro, nosso governador, entendeu isso e proibiu as operações que a PM esteja operando na rua para fazer valer, né, as vistorias do Detran. Então, agradeço ao governador, pedimos urgentemente a vinda desse estatuto, e o governador, falei com o governador essa semana, ele vai trazer em mãos, o deputado Tiago Rangel, esse estatuto aprovado pela gente aqui na Assembleia Legislativa, que nós vamos acabar de vez com essa covardia. E aí fica um alerta à população, se acontece operação caça-níquel na cidade do Rio de Janeiro e em outros municípios, tem a anuência, a conivência, a complacência do prefeito de sua cidade. Ou seja, aqui no Rio, a culpa é do seu Eduardo Paes. Pois não, deputado? Primeiramente, nobre colega deputado Felipe Poubel, queria parabenizar a Vossa Excelência. Eu sou testemunha do seu trabalho incansável na busca por justiça
contra esse trabalho que vem sendo feito pelo seu Eduardo Paes, que é de perseguir motoristas, que é de rebocar carros de forma irregular, trabalhadores, e você, de forma incansável, fez um trabalho. Quero parabenizar Vossa Excelência e agora o governador Cláudio Castro por estar sancionando o Estatuto da Blitz, que vai impedir, através das forças de segurança do Estado, que existam blitz caça-níqueis no Estado do Rio. E é importante frisar que essas blitz que ocorrem sob a conivência e a conveniência do Paquito número 1 do Lula, que é o prefeito do município do Rio. O Paquito 01 do Lula, o seu Dudinha, Eduardo Paes, que quer alçar voos maiores, quer governar o Estado do Rio de Janeiro e não vai fazer, junto com o Paquito número 2, que foi reconduzido à cena do crime em Niterói, faz a mesma coisa em Niterói que faz no Rio de Janeiro. Blitz, caça-níqueis, reboques de forma irregular, carros parados em lugares corretos, pessoas que voltam para os seus carros e não sabem para onde os carros foram. O Paquito 02 é discípulo do Paquito 01. Rodrigo Neves e Eduardo Paes, juntos, Paquito 01 e 02 do Lula. Esses que querem mandar e se acham donos do Estado do Rio. E é por isso que parabenizo Vossa Excelência pelo seu trabalho incansável. Quero frisar aqui também, nobre colega deputado Felipe Poubel, a sacanagem do Eduardo Paes não está só na CEOP, não. Olha bem isso aqui, a Secretaria Municipal de Saúde contrata a Associação Paulista para fazer um trabalho no Hospital Cardoso Fontes. Sabe por qual bagatela, deputado? 450 milhões de reais por 12 meses. É isso, senhores, 450 milhões de reais por um contrato de 12 meses, por um trabalho no Hospital Cardoso Fontes. Agora vai no Cardoso Fontes e vê se você vai ter serviço de qualidade à altura de 454 milhões de reais. E aí a gente vai procurar a empresa, deputado Poubel. Empresa essa que já atua em São Paulo. Aí temos aqui. Empresa alega falta de recursos para pagamento. Empresa é condenada a pagar 27 milhões por valores ainda não pagos e já encaminhados pela prefeitura de, se não me engano aqui, de Vale do Paraíba. Então a gente tem aqui, replicando na cidade do Rio de Janeiro, casos de insucesso já observados em outros lugares, nobre presidente e amigo Tiago Rangel. É tudo do mesmo saco, farinha do mesmo saco. Seu Rodrigo Neves, que voltou à cena do crime, que já foi preso, acusado de corrupção, voltou à cena do crime na prefeitura de Niterói. O seu Eduardo Paes, que infelizmente foi reconduzido também à cena do crime. Mas a gente aqui, como deputado presidente Tiago Rangel, a gente precisa denunciar para que esses caras que hoje se acham dono do Estado do Rio, de municípios como o município de Niterói e do Rio de Janeiro, não alcem voos maiores e se coloquem como governador do Estado do Rio em 2026. Então, por isso, o nobre presidente e nobre amigo Felipe Poubel, obrigado pela parte e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. E o que agradeço a parte de Vossa Excelência sempre engrandece, né, o parlamento aqui do nosso Estado. Eu queria só acrescentar na minha fala em relação à máfia do reboque, e aí dizer que na cidade de Vossa Excelência, presidente, eu tenho recebido muitos vídeos lá de Campos, onde operações caça-níqueis acontecem na cidade de Campos com a anuência do prefeito Vladimir Garotinho. Eu tenho recebido muitos vídeos de Resende, muitos vídeos de Barra Mansa, e dizer à população que, após a aprovação do Estatuto das Blitz, a comissão vai estar fiscalizando, né, realmente se vão estar levando a sério o Estatuto das Blitz, vão estar fiscalizando cada município desse. E dizer que, na cidade do Rio de Janeiro, deputado Renan Jordi, as fiscalizações vão continuar. Até porque nós estamos aqui diante do meu irmão, eleito vereador na capital, a partir de 1º de janeiro de 2025.
ele vai ser empossado vereador, e não será o braço do deputado Poubel, não. Ele será o braço desse parlamento aqui para fiscalizar o município também, assim, junto com Vossa Excelência, junto com o presidente, junto com outros deputados, porque ele hoje vai representar a cidade do Rio de Janeiro no parlamento municipal do Rio de Janeiro e vai fiscalizar cada centavo do dinheiro público da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, né, que nós sabemos que Eduardo Paes é da escola do Lula. É da escola do Lula. Come no mesmo prato, no mesmo coxo. Come no mesmo coxo. E aí, meu irmão, nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro é muito rica. Se fechar a torneira da corrupção, nós vamos ter saúde, nós vamos ter educação. Visto agora o que ele está fazendo com os profissionais da educação, né? Esperou a eleição passar para sacrificar os profissionais da educação. Então, presidente, mais uma vez aqui, quero citar essas cidades. Cidade de Campos tem sofrido muito, mas muito com as operações caça-níqueis. Cidade de Resende, cidade de Barra Mansa, entre outras cidades. A Comissão de Combate à Desordem Urbana vai estar fiscalizando esses municípios, mas nós estamos primeiros. Não adianta só estar na rua fiscalizando. Nós temos que trabalhar aqui, né, internamente para fazer com que o Estatuto da Blitz seja aprovado o mais rápido possível. E nós temos mecanismo de fiscalização, deputado Jordi. Nós vamos ter mais um mecanismo de fiscalização que é fazer valer, é fazer funcionar, é fazer ser exercido o Estatuto da Blitz no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela parte, obrigado, presidente, obrigado a todos que nos assistem. Obrigado, deputado Poubel. Próximo orador inscrito, o deputado Thiago Rangel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Presidente, só dando continuidade aqui na fala de Vossa Excelência, realmente a gente tem que colocar um limite nessas blitz que eles vêm fazendo, inclusive com muito abuso de autoridade. Como o senhor citou aí, eu vejo que Vossa Excelência é um militante em combate a essa covardia que os municípios, muitos desses municípios, vêm fazendo, rebocando carro de trabalhador. Muitas das vezes, deputado, até com um carro com pessoas passando mal na blitz, ele segura aquele carro para prender, mesmo a pessoa passando mal dentro do carro, eles não têm a hombridade de poder liberar o carro até para socorrer pessoas que muitas das vezes está passando mal dentro dos veículos. E voltado para Campos dos Goytacazes, que é o meu município, e obviamente que a gente anda a cidade, percorre a cidade, e a gente acaba vendo um abuso de autoridade por parte da Guarda Municipal, rebocando veículos e motos. E aí, senhor presidente, eu quero ressaltar que o valor do reboque, engraçado, por cada veículo, eles colocam dentro daquela prancha, né, do caminhão, colocam ali 20, 30 motos emboladas, uma na outra, danificando os veículos das pessoas e cobram por cada moto daquela o valor do reboque. Ó, engraçado, né? Teria que cobrar um valor só para que rebocasse todas as motos, se fosse o caso. Mas eu estou aqui ansioso que o governador Cláudio Castro, eu tenho certeza que ele, né, se dispôs, através do trabalho de Vossas Excelências, a assinar logo esse Estatuto da Blitz para a gente acabar com essa covardia que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Presidente, hoje é um dia de muita honra eu estar aqui nessa tribuna para falar do meu irmão, meu amigo vereador eleito, Mazinho do Lava Jato, de São Francisco do Itabapuana. E também querer aqui parabenizar a nossa prefeita eleita, Yara Cíntia, prefeita eleita com mais de 15 mil votos no município de São Francisco do Itabapuana, e dizer ao meu irmão, meu amigo vereador Mazinho do Lava Jato e a nossa prefeita eleita Yara Cíntia, que pode contar aqui com esse parlamento, pode contar aqui com os deputados aqui desse parlamento, que a gente sabe, vereador, que os municípios do interior, eles têm muita dificuldade
relacionado a recursos, relacionado à saúde, a parte da saúde, recursos de parte de saúde. São Francisco do Itabapuana é um município de agricultores. A gente precisa dar atenção especial ao interior do estado do Rio de Janeiro, que é muito importante. O governo do estado está presente nesses municípios que tanto precisa de recursos do governo federal e do governo estadual. Acho que nós temos que, nesse momento, descer do palanque eleitoral e olhar para a população, que é o que mais sofre na ponta quando a gente está desalinhado. E algumas pessoas acham que ainda a gente está disputando a eleição e acaba não concordando com a vitória do seu adversário. Prefeito Iara pode ter certeza que vai ter aqui todo o reconhecimento, todo o apoio, não só do meu mandato, mas eu tenho certeza que do mandato dos deputados, colegas aqui dessa casa, que a gente quer é que o Estado cresça, a gente quer que os municípios ele consiga crescer, porque a gente conseguindo entregar os resultados à população, que é o que está tão desacreditado de nós, políticos, aqui no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, pode ter certeza que aqui dentro desse parlamento ainda tem muito deputado, colegas, que estão aqui com afinco de desenvolver o estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, é muita honra, sabe, Mazinho? Eu acompanhei toda a sua trajetória, acompanhei toda a sua luta política, te apoiei, e hoje eu tenho certeza que o Parlamento de São Francisco do Itabapuana vai ter um grande representante do povo naquela Casa Legislativa de Leis. Obrigado, presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.